Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O conflito no Oriente Médio entrou no 5º dia e o número de mortes já passa de 2.200 pessoas nos dois lados da guerra. O Hamas concentra ataques na fronteira da faixa de Gaza. Já Israel criou um comitê de guerra que inclui a oposição ao governo. O alarme soa. Todos correm para um lugar seguro, mas não há tempo. Os foguetes começam a cair em Ashkelon, no sul de Israel. Isso não é uma guerra, é um massacre, diz esta mulher enquanto se esconde. O ataque do grupo terrorista Hamas se concentrou na região de fronteira com a faixa de Gaza. O hospital de Ashkelon foi um dos alvos e ficou parcialmente destruído. Aqui, o Iron Dome, ou Domo de Ferro, entrou em ação e interceptou dezenas de foguetes que vieram da faixa de Gaza. Perto de Tel Aviv, o centro financeiro do país, as sirenes também soaram e a nossa equipe de reportagem precisou se proteger. Logo, o perigo passou. Acabou, vamos nessa. Mas o risco é constante. O Hamas divulgou imagens de drones sendo lançados contra Israel. O governo israelense tomou medidas para conter os ataques do grupo extremista Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou um governo de emergência em conjunto com a oposição. Benny Gantz, o principal adversário político do premier, será um dos integrantes do gabinete de guerra. Autoridades do país anunciaram também novos ataques em direção à fronteira com o Líbano. Seria uma resposta aos foguetes disparados pelo Hezbollah na terça-feira. O grupo extremista libanês reafirmou apoio ao palestino Hamas. Cerca de 400 mil reservistas israelenses foram convocados desde o ataque de sábado de manhã. É um número imenso de militares que estão posicionados em bases espalhadas pelo país. O Dan é um deles, ele está numa base aqui do sudeste de Israel, uma base da Força Aérea, né, Dan? E eu queria entender, essa preparação toda, Israel está esperando que a guerra seja mais ampla, que envolva também outros países? Eu não sei o que vai acontecer, mas Israel já ficou despreparada no sul e a gente pagou um preço incrível. E a motivação que a gente tem agora, o civil, de ir defender o país é enorme. E agora a gente não vai deixar acontecer de novo o que aconteceu. Dan Rushansky é filho de brasileiros e cumpriu 3 anos de treinamento no exército israelense. Ele explica que depois desse período obrigatório, todos ficam na reserva e podem ser convocados a qualquer momento. Eu acho que a preparação é preparação mental. Você sai do Mar da Galileia, pegando sol, e você vai para a guerra. Essa é a preparação mais importante do humano ser um momento civil e outro momento soldado. Nesta quarta-feira, Israel intensificou os ataques contra a faixa de Gaza. A única usina de energia em Gaza parou de funcionar e a eletricidade foi cortada em toda a cidade. Israel também suspendeu o fornecimento de gás e água ao território. Palestinos e estrangeiros tentam deixar a faixa de Gaza, incluindo a imprensa internacional. Os hospitais estão lotados. Médicos já alertaram que os suprimentos estão acabando. O comandante do Exército de Israel reafirmou hoje que os alvos na faixa de Gaza são os líderes do grupo terrorista Hamas. E você vai ver também. Chega ao Brasil o primeiro grupo resgatado em Israel. Segundo avião deve pousar no Rio de Janeiro durante a madrugada. Porta-voz do Exército de Israel diz que há 6 brasileiros desaparecidos. Presidente Lula pede cessar fogo e faz apelo para o Hamas libertar crianças. E Roberto Cabrini registra ataque em cidades do sul de Israel. A sirene é acionada nesse momento e a gente precisa se dirigir imediatamente até
abrigo, até o bunker. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. O governo de Israel confirmou que há pelo menos 6 brasileiros desaparecidos desde que os conflitos começaram. Mas não se sabe se essas pessoas estão em poder do Hamas. O governo estima que existam em torno de 150 reféns de diversas nacionalidades. A festa rave em Israel foi uma das primeiras concentrações de pessoas atacadas pelo grupo terrorista durante a invasão. O evento, que acontecia perto da faixa de Gaza, estava lotado. Segundo autoridades israelenses, 260 pessoas foram assassinadas ali mesmo e um número incerto foi sequestrado pelo Hamas. Shirley é brasileira e mora em Israel. Ela conta que a tática dos terroristas em sequestrar civis pegou todos de surpresa. Não passava pela cabeça da população que teriam sequestros das casas dentro da tua própria casa. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Agora, hoje em dia, depois que aconteceu, as pessoas estão com medo da situação. Mas não se imaginam que vão ter mais sequestros, mas todo o tempo tem Hamas entrando, tentando penetrar, e o exército está conseguindo evitar que eles entrem nas cidades. O israelense Omer, de 21 anos, estava na festa e teria sido um dos sequestrados. Ele usava uma camisa do Brasil. A mãe, Shelly, recebeu esse vídeo que circula nas redes sociais e reconheceu o filho. I want to bring my son back home. That's what I want that the government will do for us, because I'm in a place that I cannot help to my son. I cannot do anything for him. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou que o grupo terrorista já sequestrou entre 100 e 150 pessoas no país. Há reféns de diversos outros países. Segundo um comunicado emitido hoje pelo governo israelense, 6 brasileiros ainda estão desaparecidos. Mas o Ministério da Defesa de lá não confirma se eles estão em poder do Hamas. A captura de tantos civis torna a guerra ainda mais dramática. Todo mundo tem direito a ser julgado, corretamente julgado, direito à defesa. Isso tem que ser sempre garantido. Mas Israel, obviamente, pelo que passou e tem passado, também tem direito de tomar as suas atitudes, as suas providências. Os terroristas atacaram primeiro civis desarmados e destruíram tudo pelo caminho. Eles não vão mudar de ideia 4 dias, 5 dias depois. Pessoas que entraram na casa das pessoas e assassinaram crianças e mulheres 4 dias depois não vão ser humanos. É que nem pedir para o Bin Laden, depois de 4 dias que ele jogou 2 aviões no World Trade Center, poupar vidas de pessoas civis no Afeganistão ou no Iraque. O exército de Israel acredita que os reféns estão em diversas regiões da faixa de Gaza. Os sequestrados podem estar em túneis, o que dificultaria algum tipo de resgate. A estimativa do governo israelense é que 150 pessoas estejam neste momento reféns de terroristas. Pessoas que foram sequestradas em Israel e levadas para a faixa de Gaza. Um dos chefes do Hamas ameaçou executar reféns a cada contra-ataque israelense. Para este professor de Relações Internacionais, a intenção do grupo terrorista é forçar uma reação israelense. Hamas, no meu entender, não capturou essas pessoas para negociar, e sim para forçar uma invasão israelense na faixa de Gaza, para que Israel mate muitos palestinos e, com isso, crie uma revolta no mundo árabe, em especial na Arábia Saudita, e, consequentemente, vai impedir o governo saudita de estabelecer relações diplomáticas com Israel. Em 2011, o governo de Tel Aviv autorizou a troca de mais de 1.000 prisioneiros palestinos pela libertação do soldado Gilad Shalit. Um dos chefes do Hamas, Yahya Sinwar, estava entre os prisioneiros soltos. Ele foi o responsável pelo planejamento dos ataques do fim de semana. Entre os reféns existem muitas mulheres, idosos e crianças. Quase todas as vítimas são civis.
É possível que eles tenham sido distribuídos em grupos e mantidos em esconderijos subterrâneos, o que dificulta qualquer operação de resgate. Gaza tem mais de 2 milhões de pessoas vivendo. É a região mais densamente povoada do planeta. Portanto, uma região em que você pode esconder 150 pessoas em centenas de lugares e que vai ser praticamente impossível Israel conseguir localizar antes de agir aonde eles estão. Por isso mesmo, torna praticamente impossível o resgate dessas pessoas. Este outro professor de Relações Internacionais acredita que países e organizações civis possam ajudar a dar início às negociações de paz. Acredito que é possível sim uma negociação. A grande questão é quais termos o Hamas vai exigir para libertar essas pessoas. Acho que, porém, o que é mais factível nesse momento é assegurar que essas pessoas serão tratadas conforme as regras costumeiras do direito internacional. Um ex-chefe do grupo terrorista Hamas afirmou hoje que chegou a hora dos muçulmanos aplicarem a jihad contra Israel, ou seja, iniciarem a luta armada para defender o islamismo. Khaled Meshal pediu aos governos de Síria, Líbano, Egito e Jordânia, países que fazem fronteira com Israel, que se juntem ao Hamas. Meshal também convocou para a próxima sexta-feira protestos em países árabes do Oriente Médio para demonstrar o apoio à faixa de Gaza. Atualmente, ele mora no Catar, onde atua em um escritório do Hamas. Meshal liderou a milícia islâmica por 13 anos. Mais de 30 turistas brasileiros estão no Egito e tentam voltar para o Brasil. O grupo tinha planejado uma viagem para Israel, mas por causa da guerra não puderam entrar no país. A viagem começou pelo Egito. Israel estava no roteiro do grupo, que teve de recuar por causa dos ataques do Hamas. E assim, os brasileiros deram início a uma fuga por estradas egípcias, até a definição do que fazer e para onde ir. Nosso propósito era Israel, né? O Egito era mais um plus, né? Mas confesso que agora, apesar de ter muita vontade de fazer esse roteiro, né? A gente ficou com muito medo de que isso se repita, porque é uma região que vive em conflito. O grupo chegou a Taba, na fronteira do Egito com Israel. Fora da programação, eles ficaram na cidade por 2 dias. Ainda tiveram de entrar no ônibus e pegar a estrada de novo. Depois foram até a capital Cairo, onde tentaram encaixes em voos para o Brasil, mas sem sucesso. Viajaram para Alexandria e agora rodam a região, enquanto o tão desejado voo para casa não é confirmado. A operadora até tenta, sabe, de turismo, eles têm dado todo o suporte para a gente, tentando realocar os destinos, buscar fazer passeios, mas ninguém tem mais clima, vontade. No grupo há pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Esta advogada especialista em direito internacional explica o que fazer em casos como o enfrentado pelos turistas brasileiros no Egito. Deve procurar a embaixada do Brasil em qualquer um desses países, né, da zona de conflito no Oriente Médio, ou o consulado do Brasil mais próximo e pedir proteção diplomática. O retorno para o Brasil estava marcado para o dia 13 de outubro, saindo do aeroporto de Tel Aviv. A agência de viagens que atende o grupo está tentando um voo alternativo na mesma data, partindo de Londres. Mesmo se afastando da zona de conflito ao atravessar o Egito, os turistas brasileiros ainda convivem com a incerteza e o medo. A gente até pensou individualmente em comprar passagens para a Europa em outros aeroportos, mas o grande problema é que a gente perde a nossa viagem de volta de Londres para o Brasil, e aí o preço fica muito elevado para todo mundo. Enquanto não houver um cessar-fogo, o retorno ao país vai ser uma operação de risco. Os ônibus, os automóveis e também as embarcações, elas só se mobilizam para sair da zona de conflito, elas só podem se movimentar quando há um salvo-conduto. Fora disso, é sempre um risco. O primeiro avião com brasileiros repatriados de Israel chegou hoje a Brasília. E a 4ª aeronave da operação de resgate já está a caminho para retirar mais pessoas da zona do conflito. O avião da Força Aérea pousou às 4h07 da manhã em Brasília.
Foram 14 horas de voo desde a decolagem em Tel Aviv, Israel. A bordo estavam 211 brasileiros, a maioria turistas, aliviados com a chegada ao país e com o fim do pesadelo de ficar no meio do fogo cruzado em uma guerra. Lá a gente estava muito inseguro. É muito inseguro porque a mesma hora que parece que está calma, já agita tudo de novo. Gleick estava gravando um documentário em Israel. Ele chegou a deixar um vídeo caso não conseguisse ver de novo o filho de 4 anos. Mandei para a mãe dele e falei, você não assiste e nem mostra para ele, mas se algo acontecer comigo, eu queria muito que você mostrasse esse vídeo para ele. Como aconteceu? A ficha vai caindo, né? E graças a Deus ele não vai precisar assistir esse vídeo. Eu tô aqui. Pouco mais da metade dos repatriados desembarcou em Brasília e uma companhia aérea privada fez o deslocamento deles até o destino final de cada um. O restante seguiu viagem para o Rio de Janeiro em 2 aeronaves. O comandante da tripulação falou do sentimento dos militares com o trabalho de resgate. É uma sensação muito gratificante, né? Por ser o primeiro voo, pela gente estar repatriando os brasileiros numa situação tão delicada, né? Então a gente se sente muito honrado de poder fazer parte disso, né? Todos foram voluntários, estavam felizes de estar ali, né? E a recompensa que a gente tem é o sorriso que a gente vê dentro da aeronave, né? No saguão do aeroporto, o reencontro com familiares foi marcado por abraços emocionados. A bandeira do Brasil veio em cima da mala, uma chegada que representava o fim da angústia. Todo mundo ficou apreensivo, porque não sabia o que ia acontecer com eles, né? Henrique viu o pai depois de 1 ano de estudos em Israel. Os mísseis a gente até espera, assim, que acontece esporadicamente, mas o que aconteceu, essa invasão no sul, a gente não esperava não. Um segundo avião com mais 214 pessoas a bordo e também trazendo alguns animais de estimação decolou no início da tarde de Israel. A previsão é de que a aeronave pouse no Galeão, no Rio de Janeiro, às 3 da manhã desta quinta-feira. E o 4º avião, que faz parte do resgate, decolou no fim da tarde de Brasília para buscar mais brasileiros em Israel. No total, mais de 2.700 brasileiros pediram ajuda ao Ministério das Relações Exteriores para retornar ao Brasil. O governo ainda não deu detalhes sobre a organização de novos voos na semana que vem, mas tudo indica que eles vão continuar. A primeira parte da operação tem capacidade para resgatar 900 pessoas. Quem garantiu que ninguém vai ser deixado para trás foi o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Vamos trazer todos os brasileiros que estão na região. O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro, todos que desejam voltar, que nós possamos apresentar condições. E quer dizer que o Brasil é o primeiro país a realizar essa operação. Novos vídeos divulgados dos ataques de sábado confirmam que houve um massacre de civis em Israel. Ao perceber a aproximação do grupo terrorista, uma mulher corre. Integrantes do Hamas estão numa caminhonete. Eles descem e entram no local. A cidade é Yakini, próxima à faixa de Gaza. Em seguida, 2 mulheres conseguem sair. Não é possível ver no vídeo, mas militares israelenses estão atirando contra os terroristas. Um disparo atinge o carro. As mulheres tentam se proteger. Por outro ângulo, uma delas mostra onde estão os terroristas do Hamas. A patrulha chega e elas conseguem fugir. Uma das mulheres está ferida. Em outro vídeo do último domingo, o ataque é pelo mar. O vídeo mostra militantes em uma lancha que seguiam para atacar uma base militar israelense. Os terroristas também gravaram corpos depois dos assassinatos. Os ataques a Gaza foram imediatos. Israel bombardeou mais de 200 alvos onde funcionava o centro de operações do grupo e de onde partiram os foguetes que atacaram cidades da fronteira e até mesmo Tel Aviv. Ainda nesta edição, o jornalista Roberto Cabrini registra ataque do Hamas em cidade israelense. Aqui no Brasil, quase 60 fuzis foram apreendidos em apenas 12 horas no Rio de Janeiro. Hoje, as polícias civil e militar voltaram a realizar ações na busca por chefes de facções criminosas. Uma outra ação da Polícia Federal em Minas Gerais terminou com a apreensão de peças de armas, um carro de luxo e joias. Uma fábrica de móveis a serviço do crime.
No endereço que fica em Belo Horizonte, a Polícia Federal encontrou peças de fuzis e munição. O local pertence a um dos maiores fabricantes de armas do país. Lá, os fuzis são montados para serem enviados às facções criminosas do Rio de Janeiro. Na casa do criminoso, a PF também apreendeu um carro de luxo avaliado em R$1 milhão e joias. A operação de hoje acontece um dia após a apreensão de 47 fuzis em uma mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Também havia munição escondida em 3 carros importados. 3 homens que haviam chegado de Minas Gerais foram presos em flagrante. A polícia tem informações de que o arsenal seria entregue a traficantes da Rocinha, na zona sul do Rio. Também na noite passada, homens da Polícia Rodoviária Federal foram atacados por milicianos na Baixada Fluminense. Um suspeito foi preso e outros 2 fugiram. Com ele foram encontrados 2 fuzis, granadas e munição. Em 12 horas, quase 60 fuzis foram apreendidos pelas forças de segurança no Rio de Janeiro. As armas estavam em diferentes pontos da região metropolitana. Pelo 3º dia consecutivo, as polícias civil e militar fizeram operações para tentar capturar chefes da maior facção criminosa do estado. Só hoje foram 10 fuzis apreendidos em 2 comunidades diferentes da Zona Norte. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que no ano passado as forças de segurança do Rio recolheram 478 fuzis do crime organizado. Até agosto deste ano, o número já chega a 472. Hoje, o governador Cláudio Castro voltou a pedir ajuda da União no combate ao crime. Junto com a PRF, junto com a Força Nacional, que eles patrulhem as estradas conosco, para que a gente possa fazer o bloqueio, sim, dessas armas, dessas drogas e dessas máfias que andam aí livremente tentando assolar a nossa população. Quer saber como é que vai ficar o tempo do feriado pelo Brasil? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Não me diga que vai ter só chuva. Vai ter chuva em praticamente todo o Brasil, viu, Cris? Poucas são as áreas que fogem. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Temos muitas instabilidades na região sul. No centro-oeste, o calor e a umidade formam nuvens de chuva. E nesta quinta-feira, a frente fria avança para o sudeste. Tem alerta de temporais do Rio Grande do Sul até São Paulo. A chuva forte pode vir com ventos de até 80 km por hora e queda de granizo. Tem chance de alagamentos, inundação e deslizamentos. Em Porto Alegre, a chuva forte persiste até amanhã de manhã, máxima de 17 graus. Em Florianópolis, chove o dia todo e faz até 20 graus. Em Curitiba, temporais com 25. A mesma situação se repete em quase todo o Sudeste. Em São Paulo, quinta abafada com 30 graus e tempestade à tarde. No Rio de Janeiro, 36 com pancadas fortes. Em Belo Horizonte, 34 com chuva à noite. Em Vitória, sol e 33 graus. No Amazonas está difícil respirar e enxergar. Manaus amanheceu assim, coberta por fumaça de queimadas. Apenas nestes primeiros dias do mês, o estado superou o recorde histórico para um mês de outubro. São 2.684 focos de incêndios. Nesta quinta, tem condição de pancadas fortes de chuva apenas no sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia e na região centro-oeste. No litoral do Nordeste, chuva passageira. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Manaus e em Teresina, 38 graus. Em Aracaju, 28 e em Campo Grande, até 35. Tempo delivery para a Lovane, que é de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Vamos lá. Lovane aqui na nossa tela, seja bem-vinda. Olha, feriado de muito calor para você. Até sexta faz 37 graus. No sábado, 38. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Valeu, Lid. Veja a seguir, jornalista Roberto Cabrini na zona do conflito. São explosões que vêm diretamente da faixa de Gaza, onde os combates estão acontecendo. E é uma situação de muita instabilidade, de muita insegurança.
Voltamos a falar da guerra em Israel. O jornalista Roberto Cabrini chega ao sul do país, próximo à faixa de Gaza, e flagra os bombardeios na região. Cabrini conversa com brasileiros que moram em uma das áreas mais perigosas de Israel e que hoje vivem presos dentro de casa. Na área de fronteira entre Israel e o território palestino de Gaza, no litoral do Mediterrâneo, não há um minuto de descanso. Aqui documentamos a vida sempre por um fio. Nesta mesma região, que um dia foi reino dos filisteus, a população conta os mortos e os feridos. Em Ascalão, a poucos quilômetros do território palestino, me encontro com a brasileira Dora Chaim. Roberto Cabrini, obrigado por me receber. Você está exatamente em uma das zonas mais perigosas dessa guerra, mais críticas. A gente está a 18 quilômetros da faixa de Gaza. Desde de manhã está tranquilo, graças a Deus, mas a gente tem passado dias bem difíceis. Qual foi o momento mais difícil? Eu acho que sábado de manhã, quando a gente entendeu o que estava acontecendo. Assim que ela me recebe, já é preciso correr. Sirene, ataque do Hamas. Vamos. A sirene é acionada nesse momento e a gente precisa se dirigir imediatamente até o abrigo, até o bunker. É assim que as coisas funcionam aqui. A sirene foi acionada, estamos indo nesse momento em um local mais seguro. Aqui é seguro? Prefiro estar em casa agora. Claro, mas aqui, nos lugares onde você pode estar? Sim. A gente ouve aqui o som das explosões. É com isso que você tem convivido. A gente já passou várias vezes por isso, mas eu não consigo dizer para você que eu estou acostumada. Não dá para se acostumar. O ser humano nunca se habitua com isso totalmente. Não. Não dá para viver dessa forma. Não, mas por outro lado eu não saio daqui. Não sai? Não, aqui é a minha cidade, aqui é meu país. Mesmo com essa situação? Mesmo com essa situação. Bom dia. Bom dia. Muito prazer, Roberto Cabrini. Dentro da casa, conheço o marido israelense, o gerente de vendas Shachar e os 2 filhos. As explosões continuam do lado de fora. Nós estamos aqui a apenas 20 quilômetros da faixa de Gaza. A sirene é acionada mais uma vez. São explosões que vêm diretamente da faixa de Gaza, onde os combates estão acontecendo. E é uma situação de muita instabilidade, de muita insegurança. E é esse tipo de vida que as pessoas têm aqui, nesta região do país, nesse momento. São seguidas explosões que refletem os combates e também os foguetes que estão sendo disparados e que explodem a cada instante. Uma nova explosão na região onde no passado imperavam os filisteus. Hoje é uma zona de total insegurança, onde não se sabe quanto tempo as pessoas conseguirão sobreviver, se irão sobreviver. Pequeno intervalo das sirenes e a Dora tem tempo para apresentar a família dela. Dora, por favor. Yasmin, de 15 anos, o nome de 11. Nascidos aqui? Nascidos aqui. Certo. Eu sou casada com Shahar, que também é nascido aqui. Eu estou em Israel há 23 anos. Estamos todos juntos agora. Estamos passando um momento difícil, muito difícil, de pensar o que os sequestrados estão passando lá, as crianças, os idosos. Mas a gente vai passar. Israel é forte, o soldado é forte. Essas pessoas vão voltar para casa. Antes as explosões aconteciam com que frequência? Antes da guerra começar? Olha, nesse último mês, 1 ano e meio, 2 anos, teve, assim, uma semana aqui, uma semana aí, a cada 6 meses, talvez. Como explicar para as crianças esse momento? Como é que vocês fazem isso? O que vocês falam para essas 2 crianças, esses 2 adolescentes? É difícil.
Mas eu tento passar para ele o máximo de equilíbrio possível. A gente vai ficar junto, a gente vai ficar bem, não está faltando nada, estamos unidos. Começam as explosões. Os últimos dias têm sido assim, dentro de um quarto, janela blindada, paredes e concreto. Também existe aqui o abastecimento de ar, que pode ser usado em caso de ataque nuclear. Nos momentos mais graves, mais críticos, é para cá que vocês vêm? A gente tem ficado aqui bastante. A gente se sente segura aqui. Não, toda noite, mas as crianças assim, ó. O Noam fica jogando o joguinho dele aqui, a Yasmin, essa é a cama da Yasmin, ela fica jogando, o Noam e o Charro, a gente dorme aqui, e de noite a gente bota mais um colchão aqui. Eu, com a minha família, estamos seguros 100% aqui, e todos dispostos a ficar aqui o tempo que for. Esse quarto foi construído com esse objetivo. Exato. De ser um bunker. Sim. Que tem paredes mais resistentes. Só que foi construído concreto, segundo concreto. Sim, concreto. Você tem conseguido dormir? Have you been? Não. Não. Not so much. I scared of the מחבלים, Do terrorista. Yes. Ela está assustada. Ela não consegue dormir à noite porque teme os terroristas, como ela os escreve. Isso foi uma coisa que nunca aconteceu, a invasão de terroristas. Os inocentes sempre pagam o preço das guerras. E Dora sabe que do lado de lá também existem famílias palestinas duramente afetadas pelas decisões de extremistas. Eu sou a favor de paz. Porque tem muita gente inocente. A imensa maioria é inocente. Exato, exato. Estou com você. Várias pessoas. Tem gente sofrendo aqui, tem gente sofrendo lá. Isso não tem como discordar. Nos intervalos entre um ataque e outro, é tempo de constatar as consequências das últimas ações. Esse é o prédio onde nós estávamos. E nesse instante, conforme vocês podem perceber, a ambulância acaba de chegar. Eles estão tentando localizar onde caiu um dos mísseis. A explosão aconteceu a questão de 500 metros de onde nós estávamos e acertou a parte de frente desse prédio. E até agora, passados 20 minutos, esses voluntários não conseguem debelar totalmente o fogo. Adnan é o nome da mulher que me procura para contar que o carro totalmente destruído pertencia a ela. E por pouco, os 2 filhos não estavam lá. Como viver dessa forma? Desabafa. Em Askelon, o Hamas ordena um toque de recolher. Pouco tempo depois, a cidade é alvo de uma rajada de mísseis. Aqui na região da fronteira entre Israel e Gaza, estamos chegando no ponto onde caiu, onde explodiu outro míssil. Vejam só, a gente já nota muita destruição, carros atingidos, esse carro muito destruído, esse outro também, vejam só. Enquanto isso você vê ao fundo as equipes de rescaldo tentando contornar a situação. E desse carro não sobrou praticamente nada. Vejam só como é que ele ficou. A bomba, o míssil, destruiu esse supermercado. Ao fundo, esse supermercado. Enquanto vocês acompanham os trabalhos das equipes de resgate da prefeitura aqui de Ascalão. É mais uma página dessa guerra entre Israel e o Hamas. Continuamos percorrendo a área da fronteira com Gaza. Aqui no caminho para Gaza, esse comboio de veículos militares em direção à zona de conflito. São suprimentos e equipamentos que estão sendo transportados. Os militares israelenses se mostram tensos. Armas em punho, investigam cada movimento diferente na área. Mais sirenes, mais ataques, destruição. Ao fundo, o mar Mediterrâneo, estamos a apenas 10 quilômetros da faixa de Gaza, uma zona crítica. As marcas da guerra estão em todas as partes por aqui. Um míssil explodiu exatamente nesta posição. A população tentou remediar a situação como pôde. Os estilhaços provocaram muitos estragos. Esse carro, vejam só como ele ficou, completamente destruído. Esse outro também. Essa tem sido a rotina aqui nessa parte de Israel. Victor e Yehuda, obrigado por me receberem. Em Berseba, encontramos 2 brasileiros que estavam na festa rave na fronteira com Gaza e que terminou em centenas de mortos.
Assim que chego lá, mais um ataque. Nesse momento a sirene começa a tocar e a gente tem que entrar rapidamente no bunker. São 40 segundos. Aqui não tem problema. Aqui a gente está seguro. Mesmo dentro do bunker é possível ouvir as explosões dos foguetes do lado de fora. Este é o Yahuda e esse é o Victor. Eles estavam junto com o brasileiro Hanani, que foi morto no primeiro dia da guerra. Ele estava dentro da rede, como muitos outros brasileiros. Você se lembra muito bem dos acontecimentos? Sim. Como é que você descreve o que aconteceu? Foi algo surreal. A gente eram muitos jovens, crianças que participamos de uma rave e do nada começamos a escutar barulhos de explosões e vários terroristas do Hamas pulando de paraquedas com metralhador, RPG e disparando contra civis inocentes, sequestrando mulheres. Foi uma coisa horrível. Até agora a gente está surpreso e agradecendo a Deus por ter sobrevivido a isso. Todo mundo que fugiu a pé morreu. Todo mundo que foi para dentro dos Miklat, que é isso daqui, que são os bunkers, morreram lá dentro porque eles entraram e fuzilaram todo mundo lá dentro. Isso durou quanto tempo? Umas 4 horas de bombardeio intenso do Hamas e a estimativa é que 5 mil terroristas ou mais se infiltraram dentro de Israel, invadindo kibbutz, regiões que apenas vivem civis. Fizeram todo um massacre aqui e foi uma chacina. E aí você percebe a chegada dos extremistas? A gente percebe pela parte de trás, assim, que eles vêm, porque eles destroem a cerca elétrica. Com que armas? Não deu pra ver porque eu só vi as motocicletas vindo e tiro pra tudo quanto é lado. E um deles chegou muito perto da gente, que foi quando a gente saiu com o carro pela estrada, parou o carro da polícia, assim, saiu e jogou um negócio de pregos para furar os pneus. Nisso eles estavam atrás da gente. Naquele momento nós entramos no carro, o Yehuda, por um milagre, ele conseguiu sair com o carro. Nós achamos o carro, Cabrini, muito rápido. Foi um milagre, assim, tipo... Se não fosse isso? Se não fosse isso, nós estaríamos entre uma das vítimas, infelizmente. Porque 20% das pessoas ali, 20 e 25% morreram. Pelo menos 3 mil pessoas participavam do evento de música eletrônica, incluindo o brasileiro Hanani Glazer, de 23 anos. O último momento em que você viu o Hanani, qual foi? Foi umas 6 horas 5h50 da manhã, 5h30. Como é que foi? A gente estava feliz, todo mundo estava dançando, conversando. E como é que você descobriu depois o que tinha acontecido com ele? Muitas pessoas acharam que ele estava sequestrado em Gaza pelo Hamas. E chegou a notícia que o corpo dele foi encontrado, né? Então foi um choque pra gente, né? Você chegou a assistir o vídeo dele? Sim. No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Hanani nasceu e cresceu em Florianópolis. Se mudou para Israel, prestou serviço militar e trabalhava como entregador. Nesta sexta-feira, ele completaria 24 anos. O corpo do brasileiro foi enterrado hoje em um cemitério de Israel. É lamentável, vários amigos meus, tanto brasileiros, americanos, de todas as nacionalidades, é muito triste. Mesmo entre ataques e corridas desesperadas aos bunkers, que nem sempre são suficientes para protegê-los, a frase que mais ecoa por aqui é a de que eles não vão deixar esse lugar. Consideram que a essas terras pertencem e desistir não é opção. Como é que vai acabar tudo isso? Não sabemos. Espero que bem. Da região da fronteira entre Gaza e Israel, Roberto Cabrini para o Jornal da Record. Veja a seguir. Empresário Thiago Brenan é condenado a mais de 10 anos de prisão. Presidente Lula defende o fim dos ataques e pede a liberação de crianças israelenses sequestradas pelo Hamas. Casa Branca negocia acordo com o Egito para a retirada de civis da faixa de Gaza.
inflação oficial do país subiu em setembro, influenciada pela alta da gasolina. O IPCA fechou o mês com elevação de 0,26%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice já registra alta de 5,19%. O empresário Tiago Brenan foi condenado a 10 anos de prisão por estupro. Ele também vai ter que pagar R$50 mil para a vítima por danos morais. Essa é a primeira vez que Tiago é condenado, mas cabe recurso. Brenan é réu em outros 6 processos. Ele foi preso nos Emirados Árabes Unidos em abril deste ano, após 7 meses foragido. Atualmente, o empresário cumpre prisão em São Paulo, numa cadeia que reúne presos por crimes sexuais. Agora nós vamos até Brasília, porque Luiz Fara Monteiro tem informações sobre o resgate de brasileiros na faixa de Gaza. Olá, Fara, boa noite. Oi, Grace. Muito boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. O governo federal negocia a criação de um corredor humanitário para resgatar brasileiros também por terra. Hoje, o presidente Lula pediu um cessar-fogo e a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas. A jovem brasileira Shahed Albana, de 18 anos, está em Gaza. Ela compartilhou nas redes sociais a angústia que tem enfrentado com familiares e amigos. Eles estão escondidos e já foram alertados pelas autoridades israelenses que o local onde estão pode ser bombardeado. Tem aqui mais de 20 pessoas, a maioria é mulheres e crianças. Não temos tempo suficiente para sair porque temos um medo de ser feridos. Então a gente vai ficar aqui até acabar o ataque. O Itamaraty identificou cerca de 50 brasileiros que querem deixar a faixa de Gaza. O plano do governo brasileiro é transportar essas pessoas de ônibus de Gaza até Rafah, no Egito, em um trajeto que pode variar de 30 a 40 quilômetros de distância. Para que o resgate seja possível, é necessário que o Egito autorize a entrada desses brasileiros no país. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já conversou com o chanceler egípcio para pedir autorização. Um corredor humanitário pode ser criado para a travessia de brasileiros e estrangeiros. Representantes do governo brasileiro em Ramallah, na Palestina, negociam para que o resgate aconteça o quanto antes. O nosso escritório em Ramallah já contratou um serviço de transporte interno dentro da faixa de Gaza para trazer essas pessoas ao ponto. Isso já está organizado, pronto para ser executado quando o momento surgir. Nesta quarta-feira, o presidente Lula voltou a se posicionar sobre o conflito. Em uma rede social, ele disse: "Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU e à comunidade internacional para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns. Não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra." Na sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU, que tem o Brasil como presidente provisório, vai se reunir novamente para discutir o conflito. A atualização sobre as informações do conflito e as ações do governo para repatriar brasileiros em Israel, você pode acessar no r7.com. Estamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fara. Autoridades dos Estados Unidos confirmaram hoje que 22 americanos já foram mortos no conflito. A Casa Branca negocia a abertura de um corredor humanitário para a retirada de civis. Os Estados Unidos buscam um acordo diplomático que permita a saída de americanos e de outros civis da faixa de Gaza. O caminho seria pelo Egito. A intenção é criar uma passagem segura pela fronteira sul de Gaza com a cidade de Rafah, no território egípcio. Cidadãos dos Estados Unidos seriam autorizados a sair desde que apresentem os passaportes. Hoje, o número de americanos mortos no conflito subiu para 22.
Civis de outros países e até mesmo palestinos que queiram deixar o território também serão incluídos. Mas haveria um limite de retirada de 2.000 pessoas por dia. Um funcionário do governo americano disse que há resistência por parte do Egito em abrir a fronteira como rota de fuga, embora o país já tenha anunciado planos para um corredor humanitário, por onde passariam alimentos e remédios. Para acelerar as negociações, o secretário de Estado americano Antony Blinken deve embarcar para a região amanhã. Além de pousar em Israel, ele deve ir à Jordânia, outro aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Do lado de Israel, o governo tem interesse que o maior número de civis deixe a região, o que evitaria ainda mais mortes caso tropas israelenses decidam invadir a faixa de Gaza por terra. Hoje, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Netanyahu agradeceu ao presidente norte-americano pelo apoio sem reservas ao Estado de Israel. Nesta quarta-feira, o reforço militar enviado pelos Estados Unidos começou a chegar pelo mar Mediterrâneo. São 6 embarcações equipadas com mísseis e radares, incluindo o porta-aviões Gerald Ford, considerado o maior navio de guerra do mundo. Líderes da União Europeia tentam afinar um discurso que condene o grupo terrorista Hamas, mas que mantenha o apoio ao povo palestino. Na sede da União Europeia, em Bruxelas, altos funcionários dos países do bloco respeitaram nesta quarta-feira 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do conflito. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, condenou o ataque do grupo terrorista Hamas contra a população israelense. A presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu acompanharam a declaração. Foi um avanço em relação ao impasse dos representantes do bloco, que têm feito declarações distintas para o mesmo problema. Na terça-feira, o chefe da diplomacia europeia chegou a acusar Israel de violar leis internacionais. Alegação que foi rejeitada nesta quarta pelo embaixador de Israel para o bloco, Haim Regev. A guerra chega ao 5º dia e alguns líderes europeus estão sendo criticados por estarem divididos em condenar abertamente o ataque do Hamas. E isso seria um apoio implícito à Palestina. Outra preocupação é com o compartilhamento de fake news. A Europa alertou a Meta, dona do Facebook e Instagram, para que cumpra a lei e apague conteúdos falsos em até 24 horas. A rede social X, antigo Twitter, também foi notificada. Na linha de frente, as Nações Unidas relataram que 20 instalações da organização em Gaza foram atingidas por bombardeios. 11 funcionários morreram. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que funcionários da organização e civis voluntários não podem ser o alvo da guerra. Must never be targeted. Guterres ainda pediu a libertação imediata de todos os reféns israelenses em Gaza. O secretário-geral da OTAN, a aliança militar que inclui países europeus e os Estados Unidos, seguiu o mesmo discurso. Jens Stoltenberg afirmou que a devida resposta de Israel deve ser proporcional para evitar perdas civis. Para tentar aliviar a tensão, um violinista brasileiro que está em Israel fez uma apresentação para hóspedes que estão abrigados num hotel de Jerusalém. O professor Alessandro Borgomaneiro é da Faculdade de Música da Universidade Federal de Goiás. Israel é uma das principais potências militares do mundo. O país conta com um forte serviço de inteligência e armamento de última geração. Thomas é brasileiro e vive em Israel há 10 anos. Ele foi um dos 400 mil reservistas convocados para servir o exército do país. A gente não esperou para ser convocado, a gente ligou para as unidades, a gente ligou para perguntar quando era para a gente se apresentar, o que precisava fazer. O exército israelense foi criado em 1948
e conta hoje com 186 mil soldados na ativa. Outros 465 mil militares estão na reserva, homens e mulheres. Segundo especialistas, Israel investiu nas forças de defesa mais de 100 bilhões de reais no ano passado, ou cerca de 5% de toda a riqueza produzida no país. Israel conta com mais de 300 caças que não são detectados por radar. Por terra, 2.200 tanques. No mar, 5 submarinos. O país também é um dos poucos que contam com um arsenal nuclear. Muito do que se avançou, por exemplo, em tecnologia da informação, veio de investigações, de pesquisas para o desenvolvimento de armas para Israel, pelas próprias universidades. Há um investimento muito forte por parte de Israel em ciência e tecnologia. O grupo terrorista Hamas não tem o mesmo poderio militar, mas conta com uma grande quantidade de armas produzidas pelos próprios militantes, principalmente foguetes. É difícil estimar o número de armas em poder do grupo. Este especialista acredita que o Hamas vai ter dificuldade de continuar com os ataques contra Israel a longo prazo. Eles não têm capacidade de sustentar isso, continuar com essa investida, porque eles gastaram o estoque deles. Além de ter gastado, obviamente, o estoque material, muito do pessoal foi morto. Israel diz que encontrou ali 1.500 corpos, desses militantes do Hamas no território de Israel. Além do poder bélico, elementos determinantes numa guerra são as nações que apoiam os países e grupos em conflito. Israel conta com o apoio declarado dos Estados Unidos, do Reino Unido e de parte da União Europeia. No caso dos radicais islâmicos, há indícios de que o Hamas tenha relações com o governo iraniano. As inteligências ocidentais, sobretudo a britânica e a americana, indicam que o Hamas tem um forte apoio, uma ligação com o Irã. O Irã, nesse ataque, ele negou qualquer participação, mas historicamente parece que existe alguma maneira ali dele apoiar, financiar e ajudar no treinamento, na preparação desses militantes do Hamas. Então, seria um primeiro, digamos ali, aliado em potencial. O apoio que Israel recebe é mais do que diplomático. Alguns com apoio militar e orçamentário, e os Estados Unidos um apoio restrito, ou seja, vão acelerar a entrega de armamentos que já estavam encomendados, vão colocar à disposição mais armamentos, é como se eu emprestasse, pode usar, depois você me paga. O Jornal da Record termina aqui. Novas informações do conflito no Oriente Médio você acompanha na edição do final da noite do JR. Fique agora com a série Reis. Logo depois de Quando Chama o Coração, tem prova do fazendeiro no reality A Fazenda. Você não pode perder. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.